E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre um assunto bastante discutido pelos investidores e que gera bastante polêmica. Lembrando que tudo que eu falar nesse vídeo se trata apenas da minha opinião e não existe nenhuma verdade absoluta no mundo dos investimentos. Muitas pessoas adotam estratégias bastante estranhas e mesmo assim obtêm resultados interessantes. Cabe a você escolher a sua melhor estratégia, na qual você mais se adapta. Pois bem, o assunto desse vídeo é especulação. É proibido especular? Muitas pessoas tratam a especulação como se fosse quase que um pecado, algo extremamente proibido que vai arruinar com os seus investimentos. Mas eu, na minha humilde opinião, acho que especular é bastante viável dependendo da ocasião e das circunstâncias. Mas antes de tudo, é interessante que eu fale quais são as diferenças entre especular e investir, ainda mais para aquelas pessoas que estão começando agora. Especular seria você comprar uma ação meramente com o objetivo de ganhar algum tipo de lucro vendendo essas mesmas ações. Então você tenta buscar comprar barato e vender mais caro. O mesmo pensamento clichê que a maioria das pessoas tem. Só que muitas pessoas pensam que isso é investimento, só que não é. Investimento é quando você investe em uma empresa com o objetivo de mantê-la para o longo prazo, defendendo o seu projeto e acreditando no crescimento da mesma. Então, quando você faz isso, consequentemente, você vai receber dividendos, que são nada mais nada menos do que o lucro que a empresa tem, que ela divide com os seus acionistas. Então, quando você investe, você está pensando como um parceiro, você está comprando fatias daquela empresa e, querendo ou não, se tornando um dono. Portanto, investir é pensar dessa forma. Então, quando você investe, você não está pensando em vender ações da empresa porque você quer fazer parte daquela empresa, e quanto mais tempo você fazer parte daquela empresa e aumentar a sua participação, melhor é para você. Se você acompanha os meus vídeos do rumo ao 100k, você sabe que eu especulo bastante, mas você também sabe que toda essa especulação tem como único objetivo a alavancagem dos meus investimentos para o longo prazo. Então o meu foco continua sendo os investimentos para o longo prazo, que todos conhecem como buy and hold. Existem pessoas que seguem essa estratégia à risca, ou seja, elas nunca vendem, que sem dúvida é uma estratégia muito boa. E é o correto a se fazer, mas é o correto a se fazer para empresas que você tem como objetivo o longo prazo. Existem empresas que servem meramente para você obter mais lucro para poder alavancar, ou seja, acelerar o processo de ganho de dinheiro, para você ter mais dinheiro para poder investir nessas empresas que você deseja investir para o longo prazo. Obviamente que você nunca vai saber se você vai acertar essas tacadas, só que existem oportunidades muito interessantes que o mercado proporciona para a gente, que eu acho que a gente não deve perder. Obviamente, quando eu falo em especular, eu não estou falando em investir também em qualquer empresa e simplesmente chutar um investimento. Você deve fazer isso baseado em muito estudo e saber o que está fazendo direito. Além de tudo, você deve investir também em empresas boas. A única diferença é que essas empresas que você está investindo, você não está muito preocupado com o setor que ela atua, porque você não está investindo para segurar ela por muito tempo. Então, o objetivo aqui, na verdade, é achar uma empresa que está num preço baixo, mas que possui alto valor. Os critérios, às vezes, podem ser o mesmo das empresas de longo prazo. A diferença é que nesse tipo de investimento você tem que se preocupar bastante com o preço, porque a única coisa que vai importar na especulação é o preço, você comprar barato e vender mais caro. O problema é quando você pensa apenas em fazer isso e você esquece que a prioridade são os investimentos para o longo prazo. Então você deve destinar apenas uma pequena parcela do seu dinheiro para fazer essas especulações. O erro está em você utilizar todo o seu dinheiro para especular. Aí é um tiro no pé. Existem pessoas também que ousam investir em empresas de turnaround,
que são aquelas empresas que estão passando por dificuldades extremas, que têm perspectivas de ter uma recuperação, fazendo com que o seu preço suba bastante. Obviamente que para você investir nesse tipo de empresa, você vai ter que ter muito mais dinheiro e destinar uma parcela muito pequena para esse tipo de investimento. Afinal de contas, empresas de turnaround correm o risco de quebrar, fazendo com que você perca todo o seu dinheiro investido. Mas quando essas empresas dão certo, existem pessoas que seguram as suas ações e existem pessoas que vendem. Então existem pessoas que realmente investiram na empresa e existem pessoas que apenas estavam especulando. Às vezes, manter essas ações é uma estratégia muito mais interessante, porque você vai ganhar dividendos muito mais altos com relação ao tanto que você investiu, pelo fato dela ter se multiplicado várias vezes de preço. Então, às vezes, melhor do que realizar esses lucros, é interessante pensar também nos dividendos. Afinal de contas, se você comprou em um preço bastante barato, quando essas ações se multiplicarem várias vezes, o dividendo vai ser sobre a quantidade de ações e não sobre o valor investido. Então, muitas vezes você vai ganhar até mesmo aquilo que você investiu apenas em dividendos, dependendo da multiplicação do preço dessas ações. Então, às vezes, pensar no dividendo é mais interessante. E às vezes também, se essa empresa não paga dividendos, é interessante também especular para pegar esse lucro que você obteve com essa multiplicação de preço e investir naquelas empresas que você tem para o longo prazo e que você planeja segurar por muito tempo. Lembrando que se você está começando agora a investir e não tem muita experiência no assunto, é interessante você focar nas empresas que você quer manter para o longo prazo e ir investindo nelas aos poucos. Às vezes você tem que atingir um certo patamar para começar a ousar um pouco mais, às vezes financeiro e às vezes em conhecimento. Um exemplo de pessoa de sucesso que também faz especulações é o próprio Luiz Barsi. Ele defende a tese do buy and hold, mas ele também tem empresas na qual ele especula, empresas que não fazem parte da sua carteira previdenciária. Muitas pessoas ficam indignadas quando ele faz investimentos nesse tipo de empresa. Forja Taurus é um exemplo disso. Paranapanema também. Existem muitas pessoas que foram nessa onda e copiaram esses investimentos. Só que poucos levam em consideração que esses não foram investimentos, e sim especulações. Então, muitas vezes, tentando copiar esses investimentos, muitas pessoas vão no timing errado. Acabam comprando em preços ruins ou acabam investindo com uma mentalidade um pouco diferente. Então, eu não acho interessante investir em empresas da moda, empresas que todo mundo está investindo porque copiou de alguém. O interessante é você tirar as suas próprias conclusões e escolher os seus próprios investimentos. Assim você vai estar muito mais tranquilo sabendo o que você está fazendo. Afinal de contas, quando você copia um investimento, você não sabe o que está passando na cabeça daquela pessoa. E você nem sequer sabe o que ela realmente está fazendo ou o que ela realmente está pensando dentro da sua cabeça. Você está apenas vendo a parte externa de tudo isso e esquecendo todo o conteúdo que pode estar por trás. Lembrando também que existem investidores que têm um patrimônio gigantesco que acabam lhe permitindo fazer com que eles brinquem um pouco mais e façam investimentos um pouco mais arriscados. Agora, você investir todo o seu dinheiro, todo o seu pouco dinheiro, pode fazer com que ele evapore caso as coisas não deem certo. Então, sempre invista uma pequena parcela do seu dinheiro. Para mim, especular não tem nada de proibido e não tem nada de equivocado, desde que tudo isso seja feito de forma consciente e sabendo o que se está fazendo. Você não deve começar a especular simplesmente porque eu comecei a falar sobre esse assunto. Continue seguindo a sua estratégia e defendendo a estratégia na qual você mesmo acredita. Se você não quer especular, não tem problema algum. Às vezes você deixa de acelerar o processo de evolução, mas da mesma forma você também não corre riscos de perder mais do seu dinheiro. Então não tem nenhum problema. Não existe certo ou errado. Esse vídeo serviu apenas para expressar a minha opinião
de que para mim não existe problema algum em especular, desde que feito de forma correta. Mas o vídeo foi esse, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Valeu, falou e até a próxima.